Tu precisa criar o teu primeiro projeto em C#, mas simplesmente caiu de paraquedas na linguagem e não sabe por onde sair clicando. Então, fica comigo aqui no vídeo porque hoje nós vamos conversar sobre como criar o teu primeiro projeto em C# e algumas coisinhas a mais. Então, pega teu café e bora lá. Fala galera, Henrique Giareta por aqui e o vídeo de hoje é exatamente para ti que tá começando no C#, que precisa ali realmente entender o mais básico que existe quando a gente fala em C#, que é como criar o primeiro projeto em C#. Porque quando a gente fala em C# e .NET, a gente está especificamente falando sobre projetos, sejam eles Web, Web API, MVC, Razor ou qualquer outro projeto. Mas eu não quero que tu te preocupe com essas nomenclaturas agora, porque esse vídeo aqui é o primeiro vídeo de uma série que eu tô começando hoje, que é realmente C# para iniciantes, aonde eu vou simplesmente pegar na tua mão, tu que tá começando no universo C# e vou te dar todo o auxílio para que tu consiga criar os teus projetos em C#, para que tu consiga entender o que é uma API, o funcionamento de uma API, vai entrar um pouco de orientação a objeto e alguns outros conceitos que eu julgo ser importante para quem está começando no C# e para quem quer começar, né? Para quem quer criar uma carreira sólida dentro do desenvolvimento de software. Então sim, a gente vai conversar sobre conceitos básicos nessa playlist, mas são conceitos que, como eu disse, são de extrema importância e tu tem que ter dentro da tua mente. Então eu estou muito feliz de poder fazer essa nova playlist para ti e hoje a gente vai começar com o mais básico dos básicos, que é criando projetos, e nos próximos vídeos a gente vai aumentando um pouco essa complexidade. E como tu viu no título desse vídeo, eu vou criar todos esses projetos utilizando o Visual Studio Code. Porque realmente eu sei que às vezes tu não tem acesso a uma ideia, por mais que a gente tenha o Visual Studio Community, que é gratuito, mas às vezes o computador não suporta, porque quando a gente fala de IDE, realmente usa mais recursos da máquina. Então às vezes tu tem um computador que não consegue rodar o Visual Studio com maestria, então eu vou utilizar o Visual Studio Code, que ele é um editor de código diferente do IDE, mas ele é totalmente free e ele é muito leve. Ele é muito bom de usar, mas se tu já tem acesso a uma IDE, se tu quer começar com uma IDE, não te preocupa, porque no final do vídeo eu também vou mostrar como criar os projetos pela IDE, que eu diria que é um pouco mais visual. Então, dado essa breve introdução sobre o que vai ser essa nova playlist aqui do canal, sobre todo o auxílio que tu vai ter no início aí da tua jornada com o .NET, vamos para a tela do meu computador e vamos começar a botar a mão na massa para criar o nosso primeiro projeto em C#. Muito bem, então já estamos aqui na tela do meu computador e a primeira coisa que a gente vai fazer é simplesmente definir o diretório do nosso novo projeto, né? Isso é de extrema importância e tu pode definir qualquer pasta do teu computador. Eu normalmente coloco os meus projetos aqui, ó, dentro do disco C, uma pasta chamada dev, e daí eu subdivido essa pasta, digamos assim, eu crio novas pastas dentro dela com os nomes dos projetos que eu quero criar, então fica bem à vontade para escolher esse diretório dentro da tua máquina. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro da minha pasta Project é simplesmente abrir ela com Visual Studio Code já para a gente já conseguir visualizar o que a gente está fazendo. Então eu vou dar um code ponto. Esse comando aqui, para quem não conhece, nada mais é do que abrir o Visual Studio Code direto já na pasta aqui que está selecionada. Então se eu der um code ponto aqui, vocês podem ver que o Visual Studio aqui abriu já na minha pasta Project, mas a minha pasta está vazia, né? Porque eu não tenho nenhum projeto. Então, para começar aqui, a gente tem que verificar algumas coisas, porque como eu falei, para criar um projeto em C#, a gente tem diversos tipos de projeto. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é simplesmente dar um .NET new -list. Esse comando aqui, ele simplesmente vai mostrar uma lista de todos os novos projetos que a gente pode criar dentro do C#. Então, fazendo essa lista aqui, tu pode ver que a gente tem diversos tipos de projetos, como por exemplo, Web APIs, a gente tem aqui também projeto Web, que é um .NET Core Empty, a gente utiliza muito também para Minimal APIs, que é um recurso novo que teve a partir do .NET 6. Então a gente tem aqui, por exemplo, Web App, a gente tem MVC, a gente tem View Imports, enfim, a gente tem dezenas aqui de projetos que a gente pode criar. E como que a gente cria esse projeto? Bom, a gente aprendeu que tem o comando .NET New, que é para criar algo novo. E para criar algo novo, a gente precisa simplesmente digitar o .NET New e o nome
curto do projeto que a gente quer criar. Então vamos supor, se a gente quiser criar uma Web API, que é o mais utilizado hoje no mercado, e é o que a gente vai criar aqui para demonstrar por primeiro, é simplesmente digitar .NET New e o nome curto do Web API, que é Web API. Simplesmente assim. Então aqui, para a gente fazer isso, eu vou dar um clear aqui no terminal, eu vou dar um .NET New Web API, e aqui eu vou utilizar um recurso que é o output, e eu vou colocar o seguinte, my first application. Então aqui o que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo, ó, .NET, cria um novo projeto para mim do tipo Web API, onde o output dele, ou seja, o nome, a saída dele vai ser my first application. Então eu vou criar esse projeto aqui. Tu pode ver que depois de pronto, ele já criou aqui para nós a pasta, né? Ele já criou aqui dentro da nossa pasta project. E se eu expandir aqui essa pasta, tu vai poder ver que ele já tem toda a estrutura de uma Web API, ou seja, eu tenho aqui controllers, eu tenho aqui já os arquivos de configuração que são os app settings, eu tenho já o meu CSProj, eu tenho a minha classe program e eu tenho já aqui por padrão um weather forecast, que é já uma API que ele nos disponibiliza. Mas isso a gente vai entender no próximo vídeo, como que funciona essa API de exemplo, né? Que o próprio .NET já nos dá. Perfeito, a gente já tem aqui o nosso primeiro projeto em C# e é super simples e como eu te disse, tu pode criar qualquer um daqueles projetos ali que estão na lista, bem tranquilo. Só que agora a gente pode melhorar um pouco isso e a gente pode criar da forma que eu julgo ser melhor e é a forma que eu crio os meus projetos. Inclusive, é a mesma forma com que eu criei o projeto do vídeo que eu fiz sobre arquitetura. Então, se tu ainda não deu uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar ele aqui no card para tu poder ver toda a arquitetura ali que foi utilizada e eu vou criar essa arquitetura agora. Só que o que acontece? Primeira coisa, eu vou dar um clear aqui no nosso terminal e eu vou excluir esse projeto aqui. Eu vou limpar esse projeto aqui para que a gente não tenha nenhuma sujeira de ter 2, 3 projetos e pode ficar um pouco confuso aqui para nós. Então aqui já limpei a nossa pasta, pode ver que eu não tenho mais nada, só tenho minha pasta project. E quando a gente fala de criar esses projetos, digamos assim, manuais, que a gente consegue ter um controle maior, a gente está especificamente falando sobre criação de solutions. O primeiro ponto é criar uma SLN, né? O ponto SLN, a extensão de uma solution no C#. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um .NET New SLN. Super simples, eu estou dizendo, ó, .NET, cria para mim uma nova solution. Então, a partir do momento que eu clicar aqui, ele vai simplesmente criar uma solution, como vocês podem ver aqui, eu tenho um project.sln, ele pega o mesmo nome da minha pasta, bem tranquilo, porque é o projeto que eu estou fazendo. E agora, quando a gente já tem essa solution vazia, a gente começa a adicionar projetos dentro dela. E esses projetos a gente chama de class libraries. Então a gente consegue criar class libraries dentro da nossa solution. A gente vai criar por primeiro, podemos criar quantas a gente quiser e depois a gente vincula ela com a solution. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um .NET New Class Lib e aqui eu vou utilizar o mesmo recurso que eu utilizei na criação do projeto anterior. Vou utilizar o output e eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que é um project.core. Então olha só o que eu fiz aqui. Eu estou dizendo, .NET, cria para mim uma nova class library, aonde o nome, o output dessa minha class library vai ser project.core. E como eu fiz lá no vídeo da arquitetura, eu posso utilizar project.core, posso utilizar project.services, posso utilizar project.infra, controllers, web, o que eu quiser, o que eu achar que é melhor para a minha arquitetura em questão. Então, partindo daqui, eu vou criar essa class library e aqui ele já nos diz que a class library foi criada com sucesso, a restauração, né, foi bem sucedida. Só que o que acontece? A gente criou essa nova class library, só que a gente não vinculou ela à nossa solution. Então, eu tenho uma solution e eu tenho uma class library totalmente distintas. Próximo passo agora é eu realmente dizer, ó, eu quero que esse meu projeto seja vinculado à solution que eu criei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar simplesmente um .NET SLN add e aqui eu vou dar um ponto barra e vou colocar o meu project.core. Então o que eu estou dizendo aqui? Olha, .NET, eu quero que tu adicione na solution que eu já tenho criada esse meu projeto que eu acabei de criar, essa minha class library, que é o project.core. Perfeito. A partir desse momento, o próprio .NET aqui já nos diz que o projeto Core, ó, o CSProj, que é a extensão do projeto, né, dentro do .NET, foi adicionada à solução. Então eu tenho aqui uma solution e aqui eu tenho meu projeto já, ó,
vinculado já à minha solution. Ó. Projeto super simples, claro, uma class library, ele só tem uma classe, né? E eu tenho daí já vinculado a minha solution. A partir de agora, eu posso ter, como eu falei antes, N class libraries, conforme eu acho que a arquitetura fica melhor, digamos assim, mas o próximo passo aqui realmente seria meter a mão na massa e codar. E como eu disse, na minha opinião, essa é a melhor forma de criar um projeto, porque tu já consegue ter o controle do que tu tá criando. Claro que, se tu for pegar, por exemplo, uma Web API, que ele já vai te dar um projeto totalmente, digamos assim, pronto, né, em termos de uma arquitetura muito simples, para ti que está começando, talvez seja melhor. Mas depois que tu entender os parâmetros, né, e volto a dizer, o vídeo de arquitetura te ajuda a entender muito isso, tu já consegue criar aqui manualmente, tu consegue ter o controle melhor da situação. Muito bem, a gente acabou de criar um projeto de duas formas diferentes dentro do Visual Studio Code, que são as formas que tu vai usar basicamente no teu dia a dia. Mas agora, para quem está utilizando o IDE, a gente consegue fazer o mesmo processo, só que de uma maneira visual. Então aqui eu já tô com o Rider aberto. Como vocês já sabem, eu gosto muito de utilizar o Rider, mas vocês podem utilizar o Visual Studio, tanto o Community quanto o Professional. Vai funcionar super bem. Então aqui vocês podem ver que eu já tenho um botão, que é o botão de New Solution, que está dentro da minha aba Projects, ou seja, eu vou criar um novo projeto, ou vou criar uma nova solução. Então se eu clicar aqui em New Solution, vocês podem ver que eu já tenho todos os recursos, só que de forma visual, ou seja, eu não preciso digitar código aqui. Então o que eu posso dizer? Eu tenho separado aqui pelo .NET Core, .NET Framework. .NET Framework foi o primeiro que existiu, né? Então é um conjunto gigantesco de bibliotecas que basicamente hoje a gente não utiliza, a gente utiliza mais o .NET Core. Então o que eu tenho aqui? Eu posso criar dentro do .NET Core, posso criar uma Class Library, que a gente já aprendeu, eu posso criar um Console Application, que é simplesmente um .NET New Console, então eu posso criar um Desktop Application. É pouco utilizado, mas para projetos mais antigos. Eu posso criar projetos de teste, eu posso criar um ASP.NET Core Web Application, que aqui é o Web API que a gente criou também. Então eu posso criar tudo isso de forma visual. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um Web Application e vamos setar aqui as nossas configurações. Então o que eu tenho aqui para configurar? Eu posso dizer o nome da minha solution e o nome do meu project. Lembra que a gente criou uma solução manual e a gente criou um project, que é uma class library também, depois e vinculou os dois. Aqui a gente consegue fazer direto de forma visual. E aqui eu posso definir qual a versão do .NET que eu quero. Eu estou utilizando a 6, né? A gente pode escolher a linguagem que a gente quer, a gente pode escolher se a gente quer suporte ao Docker, a gente pode escolher também o tipo, né? Que se a gente quer um projeto vazio ou um projeto Web API, Web App. Basicamente, quando a gente fez no comando, né, a gente digitava que a gente queria uma Web API. Mas vocês podem ver aqui, por exemplo, que a gente pode simplesmente um Web App ou um Angular ou um React, enfim, a gente pode criar qualquer coisa. Então, se eu criar aqui, por exemplo, como project, e vou botar aqui project.core, que nem a gente fez antes ali de forma manual, eu posso simplesmente vir aqui em Create e perfeito, o Rider vai criar para nós o nosso project e o nosso project.core com todas as classes, né? Tudo que a gente precisa ali da nossa Web API, como a gente criou de forma manual. Então aqui a gente conseguiu ver de forma clara o que a gente precisa fazer para a gente dar o passo inicial no C#. E eu não estou falando de, primeiramente, estudar o básico da linguagem, estudar a sintaxe, não. Estou falando sobre criação de projetos. Mas tu pode estar te perguntando, tá, Henrique, mas beleza, entendi como é que se cria um projeto, mas qual que é a complexidade que vem por aí, né? O que a gente pode esperar, o que a gente pode entender sobre toda uma estrutura de API. E eu te digo que tu não precisa te preocupar com isso agora, porque vai ter um vídeo aqui nessa série para cada uma dessas dúvidas. E é por isso então que eu já te peço para tu te inscrever aqui no canal, para tu me dar essa força, porque realmente quando eu postar esses novos conteúdos, tu já vai ser notificado em primeira mão. Então clica aqui no botão de inscreva-se, é totalmente gratuito e eu te dou a minha palavra que vai ser muito bom na tua carreira aqui como desenvolvedor C#. E também aqui na descrição tem alguns links, né? Principalmente o link do nosso blog, que agora é uma novidade. O blog já está no ar,
Já tem um artigo ali e eu vou tentar sempre manter ele atualizado com as melhores dicas, melhores frameworks, tudo que a gente pode esperar aí do .NET. Eu realmente espero que eu tenha te ajudado muito nesse vídeo, porque eu realmente estou muito feliz de começar essa playlist aqui pra ti, então realmente espero que eu tenha te ajudado, eu realmente espero que tu tenha saído desse vídeo com um pouquinho a mais de conhecimento, isso já vai me deixar totalmente feliz, eu espero que tu fique muito bem, eu te vejo no próximo vídeo, bons códigos e até lá!